E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão, hein? Segundona, brava, falta tanto pro nosso final de semana e falta tanto também pro recomeço oficial da temporada, né? Pro retorno do futebol europeu que a gente tem que ficar catando as migalhas, né? Se é que a gente pode chamar isso de migalhas, mas sem as partidas de pré-temporada, os amistosos ou os amigáveis, como eles chamam aqui em Portugal. Alguns ainda não retornaram, né? Alguns clubes, outros já voltaram, como é o caso do Benfica, já fazendo 2 jogos de pré-temporada. O Porto, por exemplo, volta nessa quarta-feira. Os caras estão fazendo a pré-temporada lá no Algarve e vão enfrentar o Portimonense. O Bayern de Munique vai pegar o Manchester City. Aliás, que belo jogo, hein? Que belo início de testagem aí pro técnico Thomas Tuchel. O Sporting já voltando, o Borussia Dortmund já voltando. Enfim, a gente vai falar de algumas coisas aqui nos próximos capítulos desse canal, mas neste programa específico a gente vai falar do jogo deste domingo do Benfica, que venceu o Basel, ou como eles chamam aqui em Portugal, o Basileia, por 3-1. Segunda vitória do Benfica nessa pré-temporada, já tinha vencido o Southampton no primeiro jogo lá na Inglaterra por 2-0, agora também conquistou essa vitória na Suíça. Mas esse jogo de domingo, ele é mais importante porque o técnico Roger Schmidt já tinha basicamente o plantel quase todo em suas mãos, e eu acho que é um pouco do esboço deste início de temporada benfiquista, né? O time que ele colocou em campo nos primeiros 45 minutos, eu acho que é o time que vai ter mais chances aí nesse início de caminhada, lembrando do que ele fez na temporada passada, né? Que contra o Midtjylland, na pré-temporada da Liga dos Campeões, ele já praticamente encontrou o time que iria seguir, ou pelo menos o esqueleto, o desenho do time que iria seguir durante toda a temporada. Eu acho que o Schmidt está usando bem esses jogos para já encaminhar para o primeiro grande duelo que o Benfica tem, o primeiro grande compromisso, a Supertaça de Portugal com o Porto, dia 9 de agosto. Vamos falar bastante do Benfica que jogou e que ganhou do Basel, mas também vamos falar, obviamente, dessa maravilhosa reestreia, né, desse regresso de Di Maria, que em 45 minutos deixou o torcedor benfiquista extremamente empolgado. Mas não só, vamos falar de outras características do Benfica também. Quero que o torcedor benfiquista, que tem comparecido bastante aqui no canal, deixe o seu comentário, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram deste Benfica, como é que vocês acham que o Benfica vai jogar. Torcedor brasileiro que muito provavelmente não viu esse jogo, porque ele não foi transmitido para o Brasil, fique esperto, porque o Benfica começa também muito bem na pré-temporada e pode ser uma boa surpresa durante a temporada, até mesmo a nível de competições europeias. Então, já deixa o like aí, por favor, e quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, começando pelo básico, a escalação do Benfica contra o Basel foi no 4-2-3-1, típico do técnico Roger Schmidt. Vamos ver se o goleiro Bento do Atlético Paranaense vai se juntar a esse Benfica, né? O Benfica está tentando a contratação e se caso isso aconteça, acho que vai ser titular, ou pelo menos vai brigar intensamente pela vaga com o Vlaco Dimos, mas o Vlaco Dimos começou como o titular nesse jogo, né? O Bá na lateral direita, um bom retorno, né? O Bá já tinha sido titular e vinha sendo titular na temporada passada, um jogador ofensivo de características físicas muito interessantes e me parece que vai ser o dono da posição mesmo nessa temporada. O Antônio Silva, o zagueirão novo português, na direita, e na esquerda, nesse miolo de zaga, o Morato. Morato que vai dar trabalho e dor de cabeça para o técnico Roger Schmidt, hein? O Otamendi, muito provavelmente, é o dono da posição, mas o Morato vem fazendo boas partidas, vem evoluindo, muito forte fisicamente, de uma estatura que eu nem preciso aqui comentar, né? Tem 1,95m, 1,96m, se eu não estou enganado, e é um cara muito interessante nessa evolução. O Benfica não quer vendê-lo, né? E acho que faz bem. Acho que faz bem de segurar, porque o Otamendi não vai conseguir jogar todos os jogos e o reserva imediato é o Morato. Lateral esquerda, com uma estreia, o Jurasek, né? Jogador da República Tcheca, 22 aninhos. Já vamos falar mais da estreia dele, mas foi uma boa estreia, jogando aí e pegando a vaga do Grimaldo, que saiu do Benfica. Grimaldo era titular absoluto, agora o Jurasek vai tentar esse status, né? Conquistar esse status de titular absoluto. No meio-campo, o Florentino e depois o Coxo. E também temos que falar mais da posição e do Coxo como novo queridinho do técnico
Roger Schmidt. Na frente deles, o Rafa Silva atrás do centroavante, do Gonçalo Ramos, ora caindo pela direita, ora caindo pela esquerda. O João Mário um pouquinho mais encostado na esquerda, e foi importante a presença dele por ali especialmente por Jurasek. E do outro lado, o Di Maria. E lá na frente, o Gonçalo Ramos. Esses foram os 45 minutos iniciais do Benfica, porque depois o Roger Schmidt mexeu no time inteiro, colocou um outro time para jogar no segundo tempo. Só que nesses primeiros 45, o que deu para destacar? Primeiro, falaremos de Ángel Di Maria sem perder muito tempo. Jogador que tem 35 anos, mas parece que tem 25, né? É um jogador com muito fôlego, explosão física, enfim, de muita movimentação. Eu ouvi até um comentarista aqui em Portugal dizer que ele está na melhor fase da carreira, e me parece que fisicamente ele está muito bem. O que era uma grande preocupação, ainda é uma grande preocupação, né? Como é que o Di Maria vai sustentar a temporada toda? Será que ele vai ter muitas lesões que o acompanharam durante toda a carreira? Mas me parece que ele chega muito bem preparado, muito bem fisicamente, e fez 45 minutos em alto nível, né? Ele fez gol, aliás, um gol que demonstra muito essa variação de posicionamento da equipe benfiquista, especialmente no setor ofensivo, porque o Di Maria, encostado, jogando pelo lado direito, ora conseguia entrar com liberdade dentro da área e pelo meio, e foi assim que saiu o gol dele, o primeiro gol do Benfica, né? Uma recuperação de bola do lado direito, o Bá cruza na área e ele aparece como um centroavante para fazer 1-0. E depois o Di Maria deu um show, né? Muita marcação por parte do Basel, porrada mesmo, estamos falando de pancada mesmo, mas o Benfica com intensidade e também com recuperação pós-perda de bola conseguiu imprimir totalmente o seu jogo na primeira etapa e com destaque individual do próprio Di Maria, né? Também uma jogada iniciada por ele pela direita, um cruzamento centrado na área e o Gonçalo Ramos faz o 2-0. Gostei muito também da combinação Rafa Silva e Di Maria, né? Os dois muito colados, um do lado do outro, fazendo jogadas de triangulação quando passava o Bá, fazendo jogadas de 1-2 ali. Acho que o Rafa foi bem inteligente também colado do lado do Di Maria, porque são dois jogadores muito rápidos e de muita criatividade, né? E soluções em espaço curto. Então ali funcionou muito bem o desenho do Benfica. E no terceiro gol, o Di Maria fez uma boa jogada de novo, né? Só tem Di Maria. Di Maria jogou lá do outro lado, e Jurasek dentro da área acertou um balaço de primeira e fez um golaço, aliás. Uma boa estreia do Jurasek. Ainda acho que é um jogador que precisa de mais conectividade com a equipe, é jovem também, errou alguns passes, errou alguns timings ali, especialmente nas dinâmicas defensivas. Quero ver também ele jogando com um time mais forte, né, com mais poderio ofensivo pelo lado direito do campo, que é o lado esquerdo, é o lado que ele atua da defesa, né? Mas ofensivamente me parece ser um jogador muito inteligente, muito interessante, que gosta de pisar na área, que tem bom chute. O gol que ele faz não é para qualquer jogador, é um tempo de bola e uma precisão no remate que é muito, muito interessante. E o João Mário, jogando pela esquerda, ajudou bastante ele, né, no entendimento do que era a dinâmica ofensiva do Benfica pelo lado esquerdo. E aí, puxando para outros jogadores, o Coxo, e vamos falar mais dele, porque é um jogador que me parece que agora está um passo à frente na disputa no meio-campo. Eu vinha falando que talvez ele não fosse titular ou não tivesse lugar cativo, apesar de ter sido a maior contratação da história do Benfica a nível financeiro, né? Mas é um jogador discreto dentro de campo, mas que é um motor, né? É um cara que acelera muito bem quando tem que acelerar, é um jogador de muita visão de jogo, procura a linha de passe toda hora, aciona muito bem, não só passa por passar, né? Mas ele aciona muito bem, coloca em condição os seus companheiros da frente. Uma boa surpresa o Coxo para mim. Eu não acompanhei tanto o Coxo no Feyenoord, mas enfim, o Roger Schmidt pediu essa contratação. A diretoria do Benfica fez o esforço financeiro e me parece que ele vai começar a iniciar como titular, o que tira um pouco o espaço de outros jogadores. O próprio João Neves, né, que vai ter que ter paciência, mas esse é jovem jogador ainda, tem todo um caminho para percorrer, terminou a temporada como titular, eu acho que vai ter a cabeça de esperar quando tiver que esperar. E também esse talvez um pouco mais importante
pouco mais não, muito mais importante na caminhada do Benfica na temporada passada, talvez um dos melhores jogadores do time, o Osners, que nesse desenho do Benfica, se não sair ninguém, se não negociarem o Rafa Silva, se ficar o Gonçalo Ramos, enfim, nesse desenho do Benfica, me parece que vai perder a posição de número 8 ali para o Coxo. E isso também tem que ser trabalhado internamente para não gerar nenhum desconforto entre os jogadores, né? Mas o Coxo me parece que vai dando passos importantes para conseguir essa titularidade nesse início benfiquista, e não é à toa que o Roger Schmidt pediu a contratação. Outro que vai ter que ter muita paciência, é o David Neres. Nesse desenho do Benfica, o David Neres não vai ter espaço, não vai ser titular. O Rafa, se sair, abre essa vaga. E ele pode jogar o David Neres tanto por dentro, né, atrás do centroavante, como um segundo homem de ataque um pouco mais centralizado, ou pode jogar o David Neres na esquerda, jogando o João Mário um pouco mais centralizado com a 10. O Di Maria ninguém vai tocar, né? Mas, num contexto geral da temporada, você ter Osners no banco, você ter David Neres no banco, você consegue mudar a cara de um jogo, e não só, você consegue descansar alguns jogadores, o que talvez foi o grande problema do Benfica durante toda a última temporada, né? Utilizou muitas vezes o mesmo 11 e os caras chegaram sem gás, faltou um pouco de gás no final da temporada para alguns jogadores principais, especialmente no comando de ataque ali, que fez o Benfica cair de rendimento drasticamente. Então você tendo mais qualificação aí no plantel, no grupo de trabalho, é uma boa, só que isso tem que ser gerido internamente para que não crie muitas confusões. O David Neres quer ser titular, o Osners quer ser titular. Então, assim, o Benfica vai ter que saber gerir, especialmente em momentos de, olha, o Di Maria nesse jogo não é tão necessário, porque, enfim, dá para jogar com o outro, entra o outro jogador, a mesma coisa vale para o Cox, a mesma coisa vale para o João Mário, a mesma coisa vale para o Rafa Silva, enfim. Ainda tem muito mercado para acontecer, e esse desenho pode eventualmente mudar. Na segunda etapa, só para complementar, muitas mudanças, o David Neres entrou, o Osners entrou, enfim, o Benfica mudou totalmente a cara, faltou eficácia, criou e teve volume de jogo, mas faltou eficácia. O David Neres acaba perdendo um gol claro, o David Neres mais centralizado atrás do centroavante, o que já mostra ali que o Roger Schmidt também quer testá-lo em outras funções do ataque, porque vai ter um determinado momento, vai dar para jogar com Di Maria e David Neres, acredito eu, não iniciando um 11, mas talvez durante as partidas, ou até mesmo iniciando, enfim, vamos ver como é que se comportam esses jogadores e como o Roger consegue adaptá-los dentro desse Benfica. E aí o Basel acabou fazendo o 3-1, mas o que fica para mim foi o primeiro tempo do Benfica extremamente empolgante para o torcedor encarnado. Calma, devagar, com andor, porque o santo é de barro, né? Como diriam no Brasil e em Portugal, mas o Benfica começa a empolgar a sua torcida, especialmente por essa qualificação do plantel que o time vem fazendo. Lembrando que o Benfica agora tem um jogo muito interessante, vai ter vídeo aqui no canal, na quinta-feira contra o Al Nassr, de Talisca, de Cristiano Ronaldo, jogo lá no Algarve. Depois pega o Celta de Vigo, se eu não estou enganado, depois o Burnley, se eu não estou enganado, e depois fecha essa caminhada contra o Feyenoord, na Holanda, se eu também não estou enganado, os amistosos do Benfica, até a Supertaça de Portugal, que é o grande clássico, Porto e Benfica. Vamos ver se essa semana eu também consigo fazer um vídeo falando do Porto, porque o Porto, como eu disse, tem um duelo importante com o Portimonense aí nesse recomeço de pré-temporada, e vai ser interessante para a gente ver também já como é que começam as ideias do técnico Sérgio Conceição, o futebol português só aquecendo, e a gente vai junto. Meus caros, beijo para vocês.